pessoal, bem-vindos ao canal A Ciência das Drogas. Esse é o vídeo parte 2 do vídeo das 10 curiosidades sobre o LSD. E no primeiro vídeo eu falei das 5 primeiras curiosidades e agora eu vou finalizar com as últimas 5 curiosidades. Para quem não conferiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. Então bora lá conferir as últimas curiosidades. O LSD pode causar bad trip. Alguns usuários que utilizam LSD, eles descrevem que tiveram uma má viagem, ou seja, que se sentiram extremamente ansiosos, com pânico, às vezes vontade de chorar intensamente. É como se eles tivessem perdido o controle do seu corpo, das suas emoções. Alguns descrevem que a sensação é semelhante quando você está num pesadelo, mas ao invés de estar dormindo, você está acordado. Então é extremamente angustiante e isso pode se agravar quando você utiliza o LSD associado a uma outra droga, por exemplo o álcool. Então não é indicado você misturar substâncias, utilizar o LSD com outra substância, porque isso pode agravar o quadro. Claro, é importante lembrar, uma coisa que eu falei no vídeo passado, que a droga não depende só da substância em si. Então, se você tá mal naquele dia ou se você tá num ambiente hostil, isso pode propiciar para que você tenha uma má viagem. É importante saber disso até para não utilizar naqueles dias que você tá muito mal. Porque se você tá mal e utiliza uma droga, a chance de você sentir efeitos negativos daquela droga é muito maior. Pode causar flashback. O que é flashback? Oh, baby, give me one more chance. É quando você... Imagina você utilizar o LSD e depois de um mês, mesmo sem utilizar o LSD, você sentir alguns sintomas como se tivesse utilizado a droga. Então, isso não acontece com todos os usuários, são poucas pessoas que relatam isso. É difícil fazer pesquisas com flashbacks porque cada um fala a experiência de uma forma. Então, alguns dizem que tem algumas alterações na percepção, outros dizem que a ansiedade é muito forte, mas que usou LSD há um mês atrás, só que ainda está sentindo isso. Então, como cada pessoa tem uma reação diferente, fica um pouco difícil fazer pesquisas controladas para verificar se realmente o flashback acontece ou se é derivado de outras questões dessa pessoa. Utilizado como aumento da percepção espiritual. Apesar da gente associar o uso de alucinógenos com o movimento hippie dos anos 60, o uso dessas substâncias já acontece há muitos séculos atrás. Os gregos, egípcios, os maias utilizavam essas substâncias, cogumelos alucinógenos, para os ritos religiosos. Para vocês terem uma ideia, há 1100 anos antes de Cristo, os artesãos fabricavam algumas estatuetas de cultos xamânicos e essas estatuetas, elas descreviam o estado da pessoa ao utilizar alucinógenos. Uma das estatuetas que me chamou mais atenção foi essas de um menino sorrindo, que representavam pessoas que iam ser sacrificadas, mas que utilizavam essas substâncias alucinógenas para que a passagem para outra vida, para a morte, ela não fosse tão doída, tão sofrida. Isso me remete a alguns experimentos que administrava LSD para pessoas com câncer terminal. Embora não funcionasse para todos os pacientes, muitos relataram uma melhora no humor, na ansiedade. Então esses experimentos são relativamente atuais, mas que me remetem a isso que aconteceu há 1100 anos antes de Cristo. Pode ser confundido com N-Bomb. Na verdade eu coloquei isso como uma curiosidade, mas isso é uma alerta, porque muitas pessoas que utilizam LSD, às vezes compram o N-Bomb achando que é LSD. Isso é um perigo, porque o LSD ele é relativamente seguro, já o N-Bomb não é tão seguro, tem muitos casos
de pessoas que utilizaram N-Bomb, que passaram muito mal, e tem alguns relatos também de morte com N-Bomb. O que é complicado nisso é que eles são muito parecidos. O N-Bomb e o LSD são muito parecidos. Então, se o usuário compra, ele realmente, olhando, não sabe se está comprando LSD ou N-Bomb. Mas tem algumas formas de tentar distinguir isso que não são as melhores formas, mas são algumas conhecidas. Por exemplo, quando você testa o N-Bomb e o LSD na luz negra, o LSD ele brilha, já o N-Bomb não brilha. O N-Bomb tem um sabor amargo. O LSD já não tem um sabor amargo, às vezes nem tem sabor. Claro que essa não é a melhor forma de saber, porque você não vai ingerir e depois saber que você está ingerindo errado, né? Então é complicado. Por ser ilegal o LSD, cai nessa complicação porque você não sabe o que você está comprando. Em 1967, o LSD ele foi proibido nos Estados Unidos e ele foi classificado como uma droga que não tem nenhum fim terapêutico e também não pode ser usada como uso recreacional. Apesar dessa época ter continuado com alguns estudos com LSD, alguns anos depois, até as pesquisas com LSD foram vetadas. Muitos pesquisadores que estavam em processo com algumas pesquisas tiveram que parar completamente por causa da proibição, inclusive para pesquisas. Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, desse tema, deixa um like, não deixe de se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a divulgação do canal. Tudo que eu falo aqui, todas as referências que eu utilizo, eu sempre deixo aqui na descrição para quem quiser se aprofundar ou tiver mais curiosidades, porque eu faço vídeos pequenininhos, então eu tento enxugar assuntos muito complexos em um vídeo de 5 minutos. Então quem quer se aprofundar, dá uma olhada nas referências, lê um pouquinho mais sobre o assunto. Então até o próximo vídeo. Tchau!